Amém. Números 11, a partir do verso 10, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo? Como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Amém? Podeis sentar. Irmãos, uma coisa séria é liderança. O dinheiro tem destruído muitas lideranças outrora levantadas por Deus, porque o ministério, ele tem uma tendência a reunir riquezas. Amém? Claro, uma igreja aí tem igrejas por aí com 1000 membros. Isso tem uma tendência a reunir riquezas, não é verdade? E muitas vezes as pessoas esquecem de olhar para Deus e passam a olhar para as riquezas. Porque Deus tem poder, mas as riquezas também têm. Tem ou não tem? Claro que tem. Você vê que tem pessoas que têm muitas coisas, mandam e comandam e não tem Deus. Lideram através do poder das riquezas. O ministério só é levantado quando Deus realmente chama homens que o temem, que estão guardados nos seus conceitos, mas não impede, nada impede, que estes homens se corrompam, e é o que nós temos visto por aí. Porém, existem características primárias de um chamado ministerial. Uma das coisas que nós vemos com clareza no chamado ministerial das pessoas, dos homens de Deus, é que Deus requer instrução e educação. Não requer? Como vemos isso? Nós vemos que Daniel foi um homem que se destacou, ele foi buscado justamente porque ele tinha uma certa instrução. Quando examinaram Daniel, ele foi achado 10 vezes mais douto do que todos aqueles jovens da Babilônia. Então ele tinha instrução. E ele tinha educação? Tinha. Ele era considerado dos nobres que foram levados cativos de Judá. Então, essas coisas são importantes, instrução e educação. E a Bíblia diz que nós temos que ser obreiros instruídos na palavra, ponto principal para um chamado ministerial. Segundo a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Essa é a sua instrução. Sem essa instrução da palavra, conhecimento da Escritura, você não tem chamado ministerial. Porém, tem o outro lado, tem a educação. Educação, nós sempre dizemos que educação vem de quê? De berço. Educação vem de berço. Primeiramente, sim, mas você é um ser humano consciente, racional, que pode se autoeducar. Sim ou não? Claro que sim.
Muitas coisas que teus pais nem te ensinaram ou tiveram condições de ensinar, você refletiu e chegou à conclusão de qual seria a sua melhor conduta. Nós temos esta capacidade de nos autoeducarmos. Quando Deus chama um obreiro, Deus não chama um obreiro mal educado. Se está mal educado, ainda não tem chamado para obreiro. Não tem chamado para a seara de Jesus Cristo. Amém? Por quê? Deus nos chama para lidarmos com vidas, com pessoas. E cá entre nós, isto é complicado, não é? Tem gente que, um pregador certa vez dizia assim, não, eu preferia ser funcionário do jardim zoológico do que ser pastor. Entendemos o lado dele, né? Ele dizia, o leão não me questiona, a girafa não vai me questionar, mas no ministério sempre tem alguém querendo me dar ordens. Ele tem lá o seu fundo de razão dentro da sua linha de pensamento. E o que acontece? Nós precisamos lidar com vidas. Já pensou se nós não nos respeitássemos? Não teria lógica. Nós temos que nos entender. Para isso somos dotados de fala, diálogo, não é verdade? Dizem os cientistas que os animais conversam entre eles e chegam lá às suas conclusões. Dizem os cientistas, eu nunca vi nenhum animal conversando, não. Mas eles se entendem. Por que nós... sim, tem umas coisas que rolam na internet que são interessantes. Alguém mandou alguma coisa para mim e dizia assim, nós conseguimos mandar o homem à lua, mas não conseguimos nos entender com o nosso vizinho. Interessante, não? E ele começa a mostrar coisas que os seres humanos fizeram tão tremendas e mirabolantes, e coisas tão simples que não conseguem ser resolvidas. Para que um avião levante voo verticalmente, é gasto $2.000. Aí o camarada diz assim, mas na mesma nação que tem o avião levantando voo por $2.000, tem alguém morando debaixo de uma ponte. Que coisa impressionante! Característica do ser humano, característica de um mundo que jaz no maligno, mas a igreja não jaz no maligno. O mundo é assim mesmo. Opa, o mundo é de lá, daqui para fora, daqui para dentro eu sou igreja. Do meu peito, do meu corpo para fora, tem o mundo, mas aqui dentro eu sou igreja. Os princípios que regem o mundo não regem sobre a igreja. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, irmão, você já deve ter sido, como eu muitas vezes vi, pessoas serem muito maltratadas. Certa vez eu vi uma pessoa aí chegar numa igreja, depois no final do culto, se dirigiu ao pastor. O pastor nem deixou aquela pessoa terminar de falar. Era um mal educado de marca maior. Ou seja, estava numa posição de pastor, mas na verdade não era pastor. Isso está cheio por aí pelas igrejas. Pessoas que estão em posições, mas que não têm o chamado de Deus para estar naquela posição. Como é que um pastor não vai ser uma pessoa paciente? Tem um pregador aí na televisão que ele diz assim, olha, eu não sou pastor, eu não tenho paciência para ouvir as pessoas. As pessoas começam a falar, eu já atropelo elas, eu não consigo esperá-las nem concluir o seu pensamento. Eu não sou pastor, eu não tenho chamado pastoral. Eu conheci um homem que foi o líder de uma grande igreja na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, e ele dizia a mesma coisa. Ele dizia, meu irmão, eu não tenho paciência, eu chego no púlpito, eu prego e acabou a história. E viro as costas e vou embora, eu não quero ninguém me contando nada, eu não tenho paciência para ouvir isso. Por quê? Era um homem de Deus? Era, mas não era um pastor. Porque o pastor é o que diz o Salmo
23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guiará, quer dizer, intimidade, né? Ele me guiará aos pastos verdejantes. Ele me refrigera a alma. Ele unge a minha cabeça com óleo. Isso é paciência, é contato. Ministério pastoral é assim. Agora, vamos deixar um pouquinho essas questões de lado e falar num detalhe importantíssimo. Quem tem o chamado pastoral nunca se acha superior a ninguém. Pode estar atrás de um púlpito de brilhante, pode estar atrás de um púlpito de diamante, mas ele olha qualquer membro da igreja e ele não se acha superior. Se ele se achar melhor, ele pode ter qualquer outro chamado, mas o pastoral não. Amém? Chamado pastoral é uma graça tão tremenda que vem sobre as nossas vidas, que nós não nos achamos nunca capazes de fazer nada. E por isso nos desesperamos a este ponto. Me mata! O que você quer fazer comigo, Deus? Me mata, acaba com essa história. Assim aconteceu com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, lá na sarça, você lembra, no começo do livro de Êxodos, Moisés disse, Senhor, beleza, opa, libertar Israel é comigo mesmo. Que isso, Senhor, chama outro, estou fora dessa história. Quem tem o chamado pastoral para liderar um povo, estamos falando de liderança, né? E só pode liderar um povo quem é pastor. O missionário não pode liderar o povo. O evangelista, o grande pregador das multidões, o camarada pode estar ressuscitando os mortos, nem de 4 dias, de 5, mas pastor ele não é. Ser pastor é uma coisa diferente. Ser pastor é uma coisa bem à parte de todas as operações de milagres que existem. Então, Moisés, sendo chamado como um pastor, ele não estava sendo chamado para guiar o povo, então ele estava sendo chamado como um pastor. Sendo ele chamado como pastor, qual foi a atitude dele? Não, eu não. Chamo meu irmão. Não, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Diz a Bíblia que ele contendeu tanto com Deus que... Quem leu? A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Ele não queria ir de jeito nenhum. Você já viu aqueles playboyzinhos? Não, eu tenho chamado pastoral. Eu estou doido para Deus me chamar para viver da obra. E tal, e não sei o quê. Não tem chamado nenhum, meu irmão. Quem realmente Deus chama é aquele que tem temor. Você acha que é fácil lidar com vidas? Você acha que é fácil cuidar da doutrina do evangelho? É fácil, é moleza? Paulo diz o quê? Muitos de vós não desejais ser mestres. Por quê? Recebereis mais duro juízo. Liderar, cuidar da doutrina, isso não é uma coisa simples. Isso é complicado. Isso é complicado. Um pastor não tem lazer. Chega feriado, o membro da igreja, poxa, eu vou passear com a minha família, eu vou entrar num barquinho, eu vou andar de jatinho, pode ir, mas se aquele feriado é dia de culto na igreja, se você não for e for para a igreja, lá está o pastor. É ou não é? Pastor, meu irmão, não é coisa para qualquer um. É um chamado realmente muito especial. Tem que ter uma renúncia tremenda. Observe esse texto aqui. O que Moisés está dizendo para Deus? O povo está reclamando. Ele viu o povo chorar, as famílias chorando na porta da tenda. Então Moisés diz o seguinte, olha, no verso 14, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque ele é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, me mata, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal.
Ou seja, ele está considerando que ele não tem condição nenhuma de suprir. Irmãos, nós como reis e sacerdotes, a nossa função é interceder perante Deus, mas nunca achar que podemos fazer alguma coisa. Se entrar uma pessoa enferma na igreja, nós não temos poder para curar. Se tivéssemos, não deixaríamos ninguém sair enfermo do jeito que entrou. Não deixaríamos. Mas nós oramos, Ele pelas suas misericórdias cura, mas nem sempre Ele cura todos. E nós lamentamos, porque vemos pessoas que entraram enfermas e saem enfermas. Não sabemos se aquela pessoa tem um problema a acertar com Deus, não sabemos, mas o que nós queremos ver é que ela saia curada, abençoada. Outro desejo de um líder. Você observando aqui, Números capítulo 11, no verso 25, veja a sua Bíblia aí, Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram a tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Desejo de um líder: ver todos cheios do Espírito Santo. Desejo de um líder: ver todos crescendo e prosperando espiritualmente, materialmente, e pouco importa o que tiver para conquistar, que conquiste. O que um líder reconhece? Que cada um tem o seu devido lugar. Você já foi em algumas igrejas onde você já viu que alguns pastores, quando percebe que tem algum obreiro se destacando dentro da igreja, ele procura abrir uma congregação lá para o final do mundo e mandar aquele obreiro? Porque ele tem medo que o povo seja atraído pelo aquele obreiro que ele está vendo se destacar no meio da congregação. Você já viu isso ou só eu? Não, um líder levantado por Deus não tem medo que ninguém tome o seu lugar. Porque um líder levantado por Deus sabe que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, meu irmão, profetiza, ministra a Escritura, seja cheio do Espírito Santo. Eu quero ver você impondo as mãos e o câncer saindo, ainda que não saia pela minha oração, que saia pela sua. Ainda que eu não tenha fé para orar por um morto para que ele ressuscite, eu ficarei feliz se ver que você tem essa fé. E me alegrarei em espírito e em verdade. Lideranças tem que ser isso. Liderança não é um povo dividido, é um povo unido. Se você orar e o morto ressuscitar, eu dou glória ao meu Jesus, que é o mesmo que é o teu Jesus. Então, a operação, como Paulo diz, somos membros uns dos outros. Se um é cabeça e está pensando, mas para onde a cabeça vai se não tiver pé para andar? O que adianta ter pé e ter cabeça, mas não ter braços para fazer a obra? Então, como diz aquele hino, né? Somos todos um em Cristo Jesus. Agora, características de um líder: não se achar capaz. Moisés aqui está lastimando, está demonstrando uma situação, está até pedindo a morte, porque ele reconhece o peso. Certa vez um pregador, acho que um DVD eu assistia, e ele dizia assim: o desejo de todo grande homem de Deus é justamente parar. A vontade dele é parar, porque ele reconhece o peso que está sobre os seus ombros, ele reconhece a carga que está sobre os seus ombros.
Irmão, olha só, deixa eu dizer uma coisa com muita clareza. Se você adulterar, se você mentir, se você for injusto, isso aí não altera nada na igreja. Mas se eu adulterar, se eu mentir, se eu for injusto, milhares de vidas perecerão. Se aquele site sair do ar, milhares de vidas deixarão de crescer espiritualmente. Se esses CDs pararem de ser produzidos, milhares de vidas baixarão ao inferno. Se eu parar de pregar, milhares de vidas deixarão de conhecer a verdade. Entende o peso que cai sobre um líder? Muita gente brincou em Israel com muitas coisas, mas quando Saul brincou, muita gente cometeu erros, mas quando Davi cometeu, então Moisés reclama do seu fardo pesado. Ele está considerando pesado. Mas uma coisa é tremenda que Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, irmãos? Isto é glorioso. Então, como Paulo diz, não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós, como obreiros, reconhecemos, nada temos, nada somos, nada podemos, tudo que temos e somos vem do Senhor. E Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Ele me fortalece, eu posso, mas fora dele eu não posso nada. Isto é o que uma liderança entende. Certa vez um pastor dava o testemunho numa igreja onde eu congreguei. Ele foi lá, impôs a mão sobre o filho de uma irmã que estava enferma. Deus operou instantaneamente. A criança já há vários dias com problema. Ele entrou no hospital, Senhor, abençoa, acabou a história, curou. Uma semana depois o filho dele caiu com o mesmo mal. Ficou lá sequinho em cima de uma cama, quase morto. E ele orou e Deus não operou. Entende, irmão? Como é que esse pastor se sente? Ele não tem que se sentir nada, ele tem que reconhecer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, do Senhor é a glória, e Ele não nos deixa envergonhados, mas Ele opera na plenitude do seu tempo. Quando Deus achou por bem, levantou o seu neto e está aí um jovem na sociedade servindo a Deus. Mas nós mesmos, não temos poder. A manifestação de poder que existe através das nossas vidas é porque Deus nos honra, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou, Ele nos honra, simplesmente isso. Ele diz assim: pode orar que eu vou curar. A gente ora, mas Ele cura, por isso a glória é dele. Pode ordenar os demônios que eu vou expulsar. A gente ordena e Ele expulsa, a glória é dele. Mas nós mesmos nada temos, são reconhecimentos que um líder tem que ter, senão não tem chamado. Eu quero viver da obra. Não, a visão de um líder é morrer pela obra. Moisés teve essa visão. Quer ver como teve? Encarar Faraó não era morrer pela obra? Encarar Faraó não era viver da obra, era morrer pela obra. Então, meu irmão, Moisés chega ao ponto de pedir a morte. Mas por que ele pediu a morte? Você viu no verso 10? Por que Moisés pediu a morte? Está escrito no verso 10, então Moisés ouviu o quê? Chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. Moisés viu a tristeza do povo, viu o lamento do povo, e se viu incapaz de restaurar daquela tristeza, daquele lamento, e ele chega à conclusão que o seu fardo é muito pesado. Amém? Agora,
se clamarmos ao Senhor, Ele tem resposta, Ele tem solução. Moisés pedindo a morte, Deus deu outra solução. Deus repartiu do Espírito que estava sobre ele e lançou sobre 70 anciãos do povo, que também profetizavam no arraial, e Deus operava através da vida deles. Você quer o Espírito que Deus determinou sobre esse ministério na sua vida? Você quer receber a unção da restauração para libertar os cativos, restaurar os oprimidos? Nesse lugar, você sabe, tem a unção da cura, você quer ela também na sua vida? Nesse lugar tem a unção que despedaça todo jugo, você quer ela na sua vida? Deus nessa noite quer repartir do Espírito Santo sobre todos. Foi isso que Moisés disse quando Josué estava acompanhando Moisés, mas Josué teve um momento de fraqueza, que ele superou, senão não teria sido chamado como líder. Deus teria chamado outro quando Moisés morreu, mas Josué se restaurou, ele aprendeu a lição. Josué disse assim: ô Moisés, tem gente lá no arraial profetizando, proíbe eles, meu senhor. Moisés desceu o chicote na raiz da árvore. Por quê? Tu está enciumado por mim? Tu tens ciúme por mim, Josué? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. Qual o motivo do teu ciúme? O que você quer? Josué ficou ali quietinho na dele e falou: opa, tem lição aí para eu aprender. Aprendeu. Quando Moisés morreu, vem Deus e diz assim: Josué, você mesmo, meu servo Moisés é morto, levanta você, dispõe-te, tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Porque aprendeu a lição, amém? Não é ter ciúme, não, ciúme quem tem é o Espírito Santo de nós. Ele é que tem ciúme de nós, ele nos ama tanto que a Bíblia chega a ponto de dizer que ele tem ciúmes. Mas eu não tenho ciúme do teu ministério, eu tenho o meu. Amém? Eu não tenho ciúme da unção que está sobre você. Se eu me dispor, eu recebo até 1000 vezes mais do que está sobre você. Amém? Essa é a realidade. Não enciumamos ninguém, liderança não tem ciúme de nada. Liderança tem consciência que se dobrar os seus joelhos e botar a cara no pó, os céus se abrem. Liderança chamada por Deus é consciente. Sabe que nada tem, nada é, mas que os céus estão prontos a derramar. Não está escrito: clama a mim e responder-te-ei? Não está escrito: ele me invocará, eu lhe responderei? Não está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração? Está escrito. Então, meu irmão, clama ao Senhor, busque ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Não deixe o tempo passar, não deixe as horas galoparem. Olha o que você tem feito no seu dia a dia. Se de repente você não está desenvolvendo algumas atividades inúteis, sem sentido, que você poderia estar lendo um bom livro, adquirindo conhecimento. É isso que vai se traduzir na unção que será derramada sobre a tua vida lá na frente. O tempo que você não perder mais se dedicar a ele. Então, essa passagem de Números 11, no verso 29, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes
o que menos tinha colhera 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. O que é isso? Depois você vai ler a história mais completamente, o capítulo inteiro, desde o princípio, e vai entender isso. Moisés planteou porque o povo chorava pelas necessidades que estavam tendo no deserto, e ele querendo suprir. E Deus fez a operação toda e depois trouxe essa provisão tremenda. Irmãos, você pode se sentir forte ou se sentir fraco. Não tem problema. Mas se você clamar, a resposta virá. Deus é que tem a resposta para trazer a sua vida. Quando Deus levanta uma liderança, primeiro dá sinais a essa liderança. Amém? Deu sinais a Moisés, lança o cajado aí, põe a mão no seio, deu sinais a ele, deu sinal a todos os homens de Deus, deu sinal a Gideão, e os sinais são pessoais, amém? Gideão pediu sinal, pediu 2 sinais, irmão, quando Deus te chamar como um homem de Deus, que Ele te der os sinais iniciais, seja esperto. Não caminhe sem dia a dia receber de Deus um sinal. Ah, Deus me deu um sinal há 10 anos atrás quando me chamou. Não, todo dia você tem que ter um sinal de Deus. Não pare de clamar nunca. Todo dia tem que ter um sinal, uma confirmação de que Deus ainda te chama ao ministério e ainda conta com a tua vida. Para que você não fique sentado com roupas de rei, coroa de rei, num trono de rei como Saul, tendo a vida arriscada do propósito de Deus. É necessário sinais para andarmos nos propósitos de Deus. Deus me deu sinal. Me deu há 10 anos? Não, Ele me deu ontem, Ele me deu hoje. Assim são os sinais de Deus. Se não houver sinais assim, constantemente, redundantemente, pode ser que Deus já tenha traçado outros planos e você vai para trás de um púlpito e prega. Você vai para trás de um microfone e canta. Vai para trás de um violão e toca. Vai fazer muitas coisas. Saul não continuou fazendo? Não continuou liderando o exército? Não usava as armas reais? Usava. Mas tudo do que ele fazia, onde estava Deus? Estava em outras bandas tratando com Davi, lá no campo, lá no deserto, amém? Faça como Gideão, peça sinais pessoais, por quê? Porque um líder tem que encarar barreiras. Quando Deus manda um exército para a batalha, quem é o primeiro a enfrentar os perigos? Quem está à frente. Amém? Quem está à frente do exército é que vai enfrentando os primeiros perigos. Assim, será você um dia, alcançando o chamado para liderar, você vai estar à frente. E você precisará de sinais. Quando Deus nos manda para uma batalha, Ele já nos, se temos os sinais e a direção de Deus, Ele já nos diz tudo que vai acontecer nessa batalha. Isto é tremendo. Moisés, o sinal de que eu te enviei é esse aqui, olha. Você vai lá, vai o quê? Libertar o meu povo, vai voltar nesse monte e vai me servir. Esse é o sinal que eu te enviei. Você vai lá, vai fazer tudo que eu te falei e ainda vai voltar aqui para me servir. Então Moisés sabia que tinha um caminho de ida e um caminho de volta, porque o Senhor houvera dado a direção de tudo. Ande com Deus, ande na intimidade com Deus, porque a sua vida será realmente uma profecia. Você saberá para onde ir, o que fazer, quando voltar, você saberá tudo que tem pelo caminho. Inclusive, se Deus preparar para você a coroa gloriosa de mártir, até isso Ele dirá, porque disse para Paulo. Paulo disse o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa está proposta para mim, a qual o Senhor dará a todos aqueles que o amam.
Ele já sabia. E Pedro é mais profundo ainda, e Pedro diz o quê? O Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Quando lançaram mão dele, ele diz assim: opa, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Assim será a sua vida. Nada acontecerá na sua vida que será uma surpresa, a não ser as almas que Deus redimirá pelo seu ministério. Isso você vai se alegrar. Cada alma que se converte é uma surpresa, porque o mundo realmente jaz no maligno, escapar dos laços do diabo, realmente isso é uma surpresa e uma glória do poder do nosso Deus. Amém? Ficamos por aqui. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.